Mãe de criança de apenas 2 anos de idade que foi parar na sala de cirurgia por causa de agressões é indiciada pela Polícia Civil. Com exclusividade, noticiamos esse fato esta semana aqui no Jornal do Meio-Dia. Estamos acompanhando as investigações e, neste momento, o Lucas Barbosa abre a edição de hoje, trazendo novidades desse caso. Bom dia, boa tarde, Lucas. Bom dia, boa tarde, Luciana. Você também que acompanha nosso jornal aí do outro lado da tela e também ficou perplexo com esse caso que desde quarta-feira nós mostramos aí em primeira mão, em exclusividade aqui na tela da TV Serra Dourada, onde essa criança aí suspeita de agressão acabou perdendo 30 centímetros do intestino e com várias lesões, mais de 7 lesões no corpo, da cabeça aos pés. Assim como a população, os nossos telespectadores ficando aí tentando entender o que aconteceu, quem causou isso. O Conselho Tutelar da região norte aqui da capital também queria entender, conforme explica e se questiona também o presidente do Conselho Tutelar da região norte aqui da capital. Vamos conferir. A criança chegou lá em um estado complicado, crítico, né, sentindo dores abdominais, com bastante lesões no corpo. E assim que a equipe médica, a equipe do hospital viu a criança, eles já ficaram estagnados com aquela situação. Não tinha como falar que foi um acidente ou caiu de bicicleta. Eram várias lesões, lesões no pescoço, lesões no rosto, lesões na barriga, lesões no dedo do pé, no dedo da mão, fora do procedimento cirúrgico que teve que ser feito. São muitas lesões, um caso que chama a atenção de todos. E aí, quem que foi o responsável por essa situação? Ao meu lado já está aqui a delegada da DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, justamente para a gente responder essa pergunta, porque são vários os questionamentos, várias lesões, inclusive esse intestino da criança que teve que ser retirado porque foi necrosado. Quem foi o responsável por essas torturas todas? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos essa denúncia aqui na delegacia cerca de 6 dias após o acontecimento dos fatos. A princípio, verificou-se a possibilidade de 1 ou 2 autores dessa situação. Até que nós ouvimos um profissional de saúde que teve contato direto com a criança e a criança narrou que a mãe foi a autora das lesões. E no depoimento, essa mãe confessou o que ela alegou? Porque inicialmente, a gente até mostrou durante a semana de quarta-feira para cá, ela disse que a criança teria caído de bicicleta, batido a mão na porta e aí acabou perdendo as unhas ali de alguns dos dedos. Bom, a mãe, ela até afirma que ela corrige sua filha, mas nada anormal, nada além dos limites. Diante do nosso laudo do IML que foi feito, nós percebemos que essa não é a situação verdadeira. A questão das unhas, ela alega essa queda de bicicleta, mas diante de todas as lesões que a criança apresenta da cabeça aos pés, inclusive o trauma abdominal que culminou aí nessa perda de parte do intestino, nós não podemos confirmar, inclusive há indícios de que foi essa própria mãe que tirou essas unhas da criança. Durante esse processo, o que os médicos alegaram ou ali diagnosticaram a respeito desse trauma que acabou necrosando parte do intestino dela? Sim, em conversa com a perita legista, ela afirmou para nós que devido a uma contusão, uma lesão por contusão, seja um chute, seja um soco, uma batida de algo mais forte, isso teria rompido as veias da barriga da criança e teria necrosado então o seu órgão. Inclusive, a gente já está acompanhando imagens também no vídeo, a gente percebe ali marcas possivelmente de unhas no pescoço. Seria então uma tentativa dela de forçar a criança ali até para se alimentar, porque as agressões eram inúmeras, né? Chega a ser mesmo considerado uma tortura. Sim, a mãe está sendo indiciada por tortura qualificada aqui na delegacia pela lesão grave que foi causada com perigo à vida da criança e além dessas lesões unguiais que você disse no rosto da criança, possivelmente feitas no momento que a criança não queria comer, porque a mãe alega muito isso, que a criança não come e ela perdia a paciência pelo fato da criança não querer comer. Nós também vimos, e foi constatado pela perita legista, lesões de assinatura. Essas lesões de assinatura seriam lesões que você consegue, olhando, detectar um instrumento. E ali nós vimos que as lesões podem ter sido causadas ou por vassouras ou por um pedaço de bambu. Para a polícia, então, não há dúvidas que foi a mãe a responsável por essa tortura toda dessa criança que tem 3 anos. Sim.
Não há dúvidas, porque várias testemunhas foram ouvidas no bojo do inquérito. O inquérito está aqui na delegacia desde o dia 7 de maio. Diligências incessantes foram realizadas nesse período. O fato chegou para nós, como eu disse, 6 dias após as lesões, e nós conseguimos ouvir testemunhas que comprovam que essa mãe era muito agressiva com a criança na questão da correção e praticava contra ela esses castigos exorbitantes que eles se enquadram no crime de tortura. Chama a atenção também o fato dela ter buscado atendimento ali dias depois. A criança até alegou já no Hospital Materno-Infantil que estava ali sentindo muitas dores. Isso, se tivesse ali tido um atendimento um pouco antes, talvez não teria uma gravidade como foi? Bom, eles alegaram aqui na delegacia que procuraram alguns estabelecimentos de saúde desde ali do dia 3 de maio, 4 de maio. Nós já solicitamos esses documentos e a gente aproveita o espaço para, mais uma vez, esclarecer sobre a notificação compulsória. Na rede de saúde, qualquer criança que dê entrada com qualquer sinal de agressão, isso tem que ser imediatamente comunicado, seja às autoridades policiais ou ao conselho tutelar que está ali mais próximo, para não acontecer o que aconteceu nesse caso, que foi detectado imediatamente no Hospital Materno-Infantil, mas uma lesão ali que já tinha 5 ou 6 dias. A polícia descarta a participação do companheiro atual dela, não tem ligação nenhuma? Por enquanto, não existe nenhum elemento de que o companheiro tenha participado. Inclusive, ele colaborou muito com as investigações e nos trouxe ali fatos que também ajudaram a corroborar essa possibilidade do crime de tortura. Agora, é importante a gente usar esse caso também, até, claro, para alertar a população, porque esse momento de pandemia é um problema que vem ficando aí cada vez mais grave, levando em consideração que as crianças não têm escolas, não têm os professores ali presencialmente para fazer essa denúncia, e nesse caso os vizinhos até tinham conhecimento, mas foram os médicos que fizeram a denúncia. Sim, a gente tem que fortalecer sempre essa conscientização da população de denunciar. Viu uma criança, vizinha, parente próxima, alguma coisa com hematomas, denuncia a Polícia Civil. Nesse caso, a menina sempre apresentava hematomas ali, pessoas viram isso e talvez por medo não denunciaram. Então a gente pede Disque 100, Disque 197 e denuncie para que não se chegue a um caso grave como esse, onde a menina quase morreu. Por enquanto eu agradeço as informações, daqui a pouco a gente volta com outras informações, até para atualizar como está essa criança, como que ela vai ficar e a situação também da mãe desse futuro. Devolvo a vocês. A gente volta mais nesse caso exclusivo aqui do jornalismo da TV Serra Dourada. Por enquanto, obrigada ao Lucas e à delegada. Cada vez que a gente vai ouvindo mais detalhes dessa investigação, vai nos causando mais náusea, mais revolta. Porque, de acordo com a delegada, até essa menina chegar ao hospital, essas lesões teriam sido provocadas 5 ou 6 dias antes. Ou seja, ela foi espancada e continuou ali em casa, sendo submetida a essa violência sem tamanho que pode ter sido provocada pela própria mãe dessa criança de apenas 2 anos de idade. A delegada acrescentou ainda que esses machucados podem ter sido provocados por chutes, socos e pontapés. E o agressor ou agressora podem ter usado também vassoura e pedaço de bambu numa forma de castigar essa menor de apenas 2 anos de idade. E a gente quer reforçar aqui, né, Lucílio, o que lembrou bem a delegada, a necessidade de fortalecer essa corrente de denúncia. Você que está em casa, não é suficiente apenas a sua indignação. Fiquemos atentos a esses atos de violência e é importante sim a denúncia, seja pelo 197, pelo Disque 100. Lembrando que pesquisas comprovam que nessa pandemia a violência doméstica aumentou, tanto contra a mulher quanto essas crianças indefesas, seres que ficam aguardando aí o carinho, o amor, a consideração, o respeito dos próprios pais ou responsáveis e em troca recebem o quê? Tortura, agressão, violência. Pensa no psicológico dessa criança. Qual é a referência de amor no lar que essa menina de 2 anos tem neste momento? E eu pergunto para você, telespectador, essa mãe está preparada para criar outra criança? Ela está grávida, ela vai dar à luz daqui a alguns meses, ela já concebeu e vai receber outra criança. Como será o tratamento dessa criança? Eu posso arriscar aqui que ela só levou esse bebê lá para a maternidade
É porque, de acordo com a polícia, a criança só foi levada ao hospital 6 dias depois das agressões. Eu posso até arriscar que ela só levou porque não aguentava o choro do bebê. Porque você já imaginou a dor que essa criança não sofreu durante esses 6 dias, porque o intestino dela estava necrosado, teve que retirar 40%. Você já imaginou a dor que essa criança estava sentindo? Misericórdia.